Voilà! Para as frases negativas, a negação em francês ela é feita da seguinte maneira. Você vai colocar o sujeito, vai colocar o ne, o verbo e o pas. Essa é uma negação simples e para o tempo presente. Então, vamos dar um exemplo? Eu não falo inglês. Eu não falo inglês. O que eu vou fazer? Eu vou partir da frase afirmativa, que é je parle anglais, imaginando que eu falasse inglês, je parle anglais, e em volta do parle eu coloco o ne e o pas. O ne antes do parle e o pas na sequência depois do parle, porque o parle é o nosso verbo. Em volta do verbo que está pintado de amarelo, eu vou colocar o que está embaixo, que é o ne pas. Eu não falo inglês, je ne parle pas anglais. Afirmativa, eu falo inglês, je parle anglais. Eu não falo inglês, je ne parle pas anglais. Je ne parle pas anglais. Essa é uma negativa simples. O verbo tem que estar devidamente conjugado. Lembra do exemplo que nós vamos ao parque? Nous allons au parque? Nous allons au parque. Se eu quiser dizer que nós não vamos ao parque, em volta do verbo conjugado que é allons, vamos colocar o ne e o pas. Esse ne ele vai ser N apóstrofo nesse momento, porque o verbo começa com vogal. Como que vai funcionar essa questão? Tem certas palavras em francês que elas admitem apóstrofo. Não são todas as palavras que admitem apóstrofo. Eu, que é je, admite apóstrofo antes do verbo começa com vogal. E ali a palavra ne da negação admite apóstrofo antes do verbo que começa com vogal. Então, na negativa é ne pas. Só que esse ne às vezes será N apóstrofo. Como agora, nós não vamos. Nous n'allons pas au parc. Ok? Nous n'allons pas au parc. Essa ligação do som ela é opcional. Eu ouço mais sem a ligação do som. Assim, nous n'allons pas au parc. Pas au parc. Nous n'allons pas au parc. É bonito assim mesmo, tá, gente? Vamos ler essa frase? Nous n'allons pas au parc. Ou com a ligação do S com o O. Nous n'allons pas au parc. É o mais correto. Só que na boca do povo tá essa é a forma mais simples. E vamos ler essas 4 frases. Eu leio e você repita, oui? Je parle anglais. Je parle anglais. Je ne parle pas anglais. Ou je ne parle pas anglais. O pas ele pode ligar ao som do S, mas não é obrigatório. Na oralidade não é obrigatório, em discursos informais. Terceira, nous allons au parc. Oui, nous allons au parc. Ou nous n'allons pas au parc. Nous n'allons pas au parc. Nós não vamos ao parque. A negativa em francês, ela não é apenas dessa maneira. Por que naquele título da música Je ne regrette rien? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Por que não tem o pas se é uma negativa? É o seguinte, às vezes a negativa ela é feita com outros elementos no lugar do pas. Esse elemento pode ser o rien, que quer dizer nada. Um exemplo, il ne dit rien. Em vez de colocar o pas, coloca rien no lugar do pas. Ali é um exemplo, tá, gente? E também posso colocar o ne jamais, para dizer que nunca. Para dizer nunca, ne jamais. Exemplo, je ne bois jamais. Eu nunca bebo. Não é de costume que eu beba, então eu digo que eu nunca bebo. Je ne bois jamais. Eu não bebo nunca. E não tem o pas, tem o jamais no lugar do pas. Também uma outra negativa é com ne plus. Ne plus. Som de I. Um exemplo, ali significa mais, algo que você não faz mais. Je ne fume plus. Para quem fumava, né, e parou, je ne fume plus. Je ne fume plus. Se eu não conheço ninguém nessa festa, je ne connais personne. Aqui é o negativa com o ne e o persona, em volta do verbo, que é o connaît. Em vez de falar ne pas, eu falo ne verbo persona. Je ne connais personne. E também tem várias negativas que substituem, tá? Tem o aucun. Aucun quer dizer nenhum. E o feminino é aucune. Aucun. Qual algum exemplo de nenhum? Não conheço nenhum menino aqui, nenhum garoto. Je ne connais aucun garçon ici. Não conheço nenhum garoto aqui nessa festa, nenhum menino. Je ne connais aucun garçon ici. E porque tem o aucun, não coloque o pas. Bom, o que vocês estão vendo aqui nessa tela? Um pequeno resumo. Vocês estão vendo que a maneira de fazer a negativa em francês, a maneira básica é o ne pas em volta do verbo. Tenho que te contar que o ne ele pode ser retirado na oralidade, ele pode ser retirado de maneira bem informal. As pessoas geralmente não falam o ne, falam só o pas. Exemplo, não falo inglês, je parle pas anglais. Mas gramaticalmente tem que ter o ne, je ne parle pas anglais. Alors,